louvo a Deus pela extensão desse momento para tantas pessoas que podem receber, né, através do recurso da internet. Então, você que está conosco no culto agora mesmo, que você também participe e receba desse alimento do céu para as nossas vidas. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11. Assim como estamos em reverência, atenção, devoção ao Senhor, acompanhe comigo a leitura do texto. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, como te agradecer pela bênção de ter essa revelação do Senhor em nossas mãos. Como te bendizer, Senhor, ó Deus, por tantas palavras durante tantos anos, durante séculos, que se renovam, Senhor, pela pregação, ó Deus, da Bíblia Sagrada. Nós só podemos dizer: estamos aqui de novo para ouvir. Queremos agradecer com a nossa atenção, queremos agradecer com a nossa reverência. Queremos te bendizer, Senhor, com os nossos lábios, porque o Senhor tem nos abençoado com a tua palavra. Com alimento, Senhor, que tem nos sustentado. O Senhor está nos alimentando sempre com a tua palavra. Oh, Deus, como é precioso, Senhor, ter esse contato com a tua voz. Como é precioso reunir o teu povo, Senhor, em tantos lugares agora, simultaneamente, em tantas nações. Todos estão parados ouvindo a tua palavra. Que maravilha, Senhor, é poder celebrar a tua voz. E nesta noite, nós precisamos mais uma vez ouvir o que o Senhor tem a dizer.
Ajuda-nos a entender, ajuda-nos, Senhor, a praticar, ajuda-nos, Senhor, a usar, Senhor, essa palavra realmente como um fortalecimento para a nossa vida espiritual, que esse alimento, Senhor, venha nos dar as vitaminas ideais, necessárias, para que a gente tenha saúde na nossa vida, em todas as áreas. Entregamos a Ti a nossa reverência, atenção e amor nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Que texto tão conhecido, né? Quem não conhece a parábola do filho pródigo? Todo mundo. Até aqueles que menos leem a Bíblia, mas já ouviram falar. Existem ditados, as pessoas usam ditados, né? Usando esse termo de filho pródigo, justamente por conhecerem tanto esse texto. O Evangelho de Cristo narrado por Lucas, esse que nós lemos aqui agora, que fala sobre vida, morte e ressurreição de Cristo, é o único que traz a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Os olhares dos narradores da vida de Cristo, dos chamados evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os olhares deles enriquecem demais o que nós podemos conhecer sobre o tempo que Jesus viveu entre nós aqui na terra. Porque cada um deles traz a relevância dos fatos conforme seus públicos necessitam. Então, alguns repetem exatamente a mesma história, mas contam alguma coisinha diferente, e outros não contam o que o outro contou, mas eles se complementam nessas narrações, e nós podemos ter tudo o que nós precisamos sobre a vida de Cristo para a gente poder segui-lo, através das narrações desses homens de Deus, né? E é possível que Lucas ele tenha escrito com a preocupação para alcançar os gregos. Então, ele se concentra mais nas narrativas que apelam para a sabedoria, para a filosofia, para as emoções, para aquilo que trata mais das coisas rotineiras da vida, né? É possível que Marcos, por exemplo, tenha escrito aos romanos, porque Marcos se preocupa muito em citar os detalhes dos milagres. Ele queria que os romanos entendessem que Deus era um Deus de milagres, né? E assim vai, né? E João fala da divindade de Cristo, e Mateus, provavelmente escrevendo aos judeus, fala mais dessas questões, né, de herança, de genealogia, de questões culturais, enfim. Lucas está aqui nos apresentando a parábola do filho pródigo. E no capítulo 14, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque você pode conferir à medida que eu vou falando sobre a palavra de Deus. No capítulo 14, Lucas expõe a fala dura de Jesus, né, sobre o compromisso com a compaixão, com a humildade, com a renúncia. Então, ele narra os discursos e a voz de Jesus em questões que são bem delicadas. Jesus fala, né, para fariseus, a mesa na casa de um fariseu, fala, né, sobre que quando você for dar banquete, dê para os pobres, é muito fácil dar para os ricos, né? Quando você estiver na casa de alguém, não escolhe os melhores lugares, você tem que esperar a pessoa convidar você. Jesus confronta as pessoas, fala, né, de humildade, fala de compaixão, né, que a gente deve chamar aos pobres, que a gente deve estar perto deles. E assim, a gente tem essa fala de Jesus sobre o preço do discipulado, que os jovens ouviram bastante nesses dias ali no acampamento do Congresso de Jovens, intitulado Até que Ele Venha. E então, no capítulo 15, que nós lemos, Lucas registra uma das falas de Cristo que destila o puro amor de Deus. Parece até uma contradição, que há uma grande lacuna. Como assim? No capítulo 14, palavras tão duras, e agora falando de tanta misericórdia, de tanto amor, de tanta compaixão, que é o texto que nós lemos, né? É uma fala de perdão, é uma fala de salvação, é uma fala de longanimidade, é uma fala de bondade, não é? A parábola do filho pródigo é uma parábola assim que constrange a gente com tanto amor. Mas o que Lucas está escrevendo é o que o próprio Jesus estava dizendo. E esse é o nosso Deus.
É um Deus completo, é um Deus de justiça e um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, mas um Deus de ira também. É um Deus que é pleno. Esse é o nosso Cristo. Amém? E era Ele que estava falando tudo isso. E é Ele que é cheio de amor, cheio de justiça e cheio de misericórdia, está aqui nessa noite, próximo de você, perto de mim. Porque Ele é um Deus pessoal e presente. Aleluia. Continua sendo o mesmo. É certo que a intenção de Cristo, nessa parábola, primordialmente, é apresentar o amor incondicional do Pai Celestial. Sua capacidade de se importar, sua capacidade de ir atrás do perdido, de perdoar o pecador ingrato. Ele fala desse amor a publicanos e pecadores, sem deixar de exortar e ensinar fariseus e escribas religiosos que estavam criticando ele naquele momento. Veja o contexto em que Jesus conta essa parábola. Capítulo 15, versos 1 e 2. Veja comigo. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei, ou os escribas, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Veja o público de Jesus. Publicanos e pecadores, pessoas rejeitadas pelos religiosos, né? Pelos fariseus, pelos escribas, pessoas que viviam nos templos. Os publicanos e chamados pecadores eram rejeitados por eles, mas eram público também de Jesus. E é nesse contexto que Jesus começa a contar mais parábolas. As parábolas que antecedem a parábola do filho pródigo é a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida. E eu trago uma curiosidade para nós, porque a gente já começa a tirar, para além das informações, lições, aplicações para a nossa vida. A curiosidade é a seguinte: antes da parábola do filho pródigo, nessas outras duas, né? Essa parábola do filho pródigo, inclusive, é conhecida também como a parábola do pai amoroso e como a parábola do irmão insensível, porque ela traz todos esses lados que precisam ser analisados, a parte, né, do filho mais novo, do pai e do filho mais velho, certo? Mas as outras parábolas que Jesus conta, Jesus fala de uma ovelha que se perdeu e de uma moeda que se perdeu. Nos dois momentos, ou nas duas parábolas, a pessoa para tudo para procurar, para ir atrás. A gente até cantou sobre isso, né? Na parábola da ovelha perdida, Jesus fala sobre isso, né? Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, né? E quando encontra, cuida, coloca nos ombros, reúne os vizinhos e diz: vamos nos alegrar, porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. E ele já aplica. É da mesma forma, é assim no reino dos céus. Há uma alegria quando um pecador se arrepende. E depois ele conta da moeda perdida, ou da dracma perdida, que uma mulher perde, né, essa moeda, que é considerado um dia de trabalho, e ela vai varrer a casa, vai limpar a casa incansavelmente, até achar aquela moeda. Do mesmo jeito ela festeja. Quando a gente chega na parábola do filho perdido, o pai vai atrás do filho. O pai deixa o filho mais velho, deixa a casa, deixa tudo, deixa os seus negócios e vai atrás do filho mais novo? Não é estranho? É interessante a gente perceber os detalhes da Bíblia Sagrada, sabe? Eu penso que a gente pode começar a aprender que tem tempo que a gente deve ir atrás e tem tempo que a gente não deve ir atrás. Tem situações que a gente tem que procurar, mas tem situações que tem que esperar. Os irmãos estão entendendo? Assim é o nosso Deus, Ele é cheio de lições. E Ele abrange coisas que são, às vezes, inacreditáveis e incompreensíveis para nós. Mas Deus é Deus. E é assim que Ele trabalha. Ele conta a história da ovelha perdida, deixa as 99 e vai atrás. Mas na hora do filho perdido, do filho pródigo, o pai fica onde? Em casa. O pai fica em casa. Então, comece já a tirar lições para a sua vida a partir dessa. Tem tempo
que Deus direciona para ir atrás. Mas tem tempo que Deus diz assim, fica aí, espera, no lugar que você está, e deixa que eu trabalho. Amém? Continuando, então, eu convido vocês todos a aprenderem comigo, como eu aprendi, sobre a postura do pai. Eu sei que sempre a gente fala sobre o filho filho que saiu, o filho que deixou, né? A gente sempre fala sobre quem se desviou dos caminhos do Senhor. Hoje à noite eu convido você a olhar comigo para o exemplo do pai, mais do que outras coisas que nós possamos tirar nessa parábola. Nós vamos observar algumas vielas dessa parábola e tirar outras lições interessantes. Jesus usa parábolas com ilustrações de personagens e situações que faz com que seu público se identifique, né? São situações comuns à cultura das pessoas. Então, Jesus usou também nessa parábola algo que o povo fosse se identificar. Ele fala sobre um pai que tem 2 filhos. E um dos filhos, nesse caso o mais novo, pede a herança para o seu pai. E aí, a gente tem toda a história que já eu vou novamente parafraseando e a gente vai caminhando e lembrando juntos dessa história que nós já lemos. Mas, preste atenção, era de costume juntar herança naquela época para os filhos. Hoje a gente não ouve muito falar disso, a herança ainda existe, essas coisas ainda existem, mas naquela época, assim, era algo que as pessoas se preocupavam desde cedo, né? Desde até antes de casar, muitas vezes. Mas quando casava, a primeira coisa que pensava era, vou reservar aqui uma parte, vou começar a guardar, vou começar a produzir em prol dos meus filhos, né? Mas não era costume repartir em vida. Se fazia um testamento, é costume dar herança em vida? Não, até hoje não é, né? Espera morrer. É ou não é assim? Aí a briga rola. Depois que morre, né? Aí você, às vezes, quer deixar todos os detalhes do testamento, aqueles que podem deixar uma herança, justamente para evitar a briga, mas não tem quem evite. Infelizmente, sempre vai ter uma briguinha. Aí o que acontece, né? Não era de costume repartir a herança em vida. O pai sabe disso, o filho sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas, em alguma circunstância, o pai podia dar antes do tempo. Quando ele fazia isso, ele dava o capital da herança, né? Mas o rendimento da herança, que no caso era terras, eram bois ou cereais ou coisa assim, a renda ficava para o pai ainda, mas o capital ele entregava para que o filho investisse em alguma coisa na sua vida, lembrando que o filho não ia ter jamais aquele dinheiro de volta, ele tinha que saber administrar. Aquela parte da herança entregue não teria mais como retornar, como voltar. Disso eles todos sabiam, né? Então, era mais também, não era mais comum, mas era o ideal, era o que acontecia, era entregar a herança para o filho mais velho. Primeiro, não para o filho mais novo. Era de costume assim, né? Nesse caso, foi o mais novo que recebeu. Pensa comigo, se coloca na situação desse pai, por favor, né? Nessa situação, nessa condição cultural. O filho mais novo vai e pede a herança. Ó, o pai está vivo ainda. O que você falaria? Eu falei, meu filho, mas por que você quer essa herança agora? Vamos conversar? O que você quer fazer? Você tem tudo aqui em casa. Você quer dar uma festa? Dê a festa aqui. Quer chamar seus amigos? Chame seus amigos. O que está faltando para você? Você não ia ficar preocupado? Por que o filho está pedindo a herança antes do tempo? Você não ia pensar assim, ele está insatisfeito com alguma coisa. Por que ele quer esse dinheiro agora? Né? E a atitude poderia ser assim, não vou dar agora não. Para que você quer esse dinheiro? O pai não poderia fazer isso? Eu estou vivo ainda, você já está me enterrando, rapaz. Eu não vou dar esse dinheiro agora a você, não. E outra coisa, tem o seu irmão mais velho. Não era assim, mais justo a gente pensar que poderia acontecer assim? Jesus não fala esses detalhes e parábolas são assim, deixam margem para a gente poder ir aplicando um pouco mais às nossas vidas, sabe? Mas sabe o que aquele pai faz? Aquilo que a gente leu? Ele diz, está certo. Ele não brigou, não esperneou.
Tá certo. Vou repartir. Repartiu e entregou. Veja que a Bíblia diz que depois ele saiu de casa. Ele não saiu naquela mesma hora. Certamente ele não disse a intenção para o pai do que ele queria. Ele só pediu o dinheiro. E o pai deu o dinheiro. Eu quero que nós aprendamos uma outra lição aqui. Primeiro, nós vemos que isso reflete quem é Deus. Não é? A intenção de Jesus é apresentar como Deus se relaciona com seus filhos, com os humanos. Então, Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer. Porque tudo é dele. A casa é dele, os filhos é dele, o dinheiro é dele, a herança é dele, tudo é dele. Então, ele é soberano. Diga comigo, Deus é soberano. Isso quer dizer que ele faz como ele quer. Ele quis dar herança. Quem é que vai criticar? Que vai chegar assim e dizer, mas rapaz, como é que tu dá a herança para o teu filho? O filho mais novo. Como assim? Será que ele foi criticado? Será que ele seria criticado? Será que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus contar a parábola não ficaram assim dizendo, que negócio troncho? O pai dá a herança para o filho assim, do nada, sem razão nenhuma. Mas aquele pai dá porque ele quer dar. Porque ele é dono de tudo. A aplicação também vem para nós num plano humano. Isso nos fala da autonomia dos pais sobre os filhos, da autoridade dos pais sobre os filhos, do dever e da responsabilidade dos pais sobre os filhos. O pai e a mãe faz como quer. Sim ou não? Na psicologia pós-moderna, não. Está perto de um filho aí? Diz aí, eu faço como eu quero, viu, filhinha? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é bíblico. Porque isso é cultura cristã. E nós somos peregrinos aqui, a gente vive o reino. A gente aqui está se preparando para a glória. Amém? Estamos aqui para testemunhar daquilo que Deus nos ensina a viver para que outros venham e vivam a vida de Deus junto com a gente. No reino de Deus, pai e mãe manda. Os irmãos entenderam? Uhum. É assim no reino de Deus. É, jovens? Eita, que bênção. Depois vão fazer um montinho, pegar a Gleia, amarrar, botar eu não sei aonde. Porque hoje... minha gente, preste atenção. Pai e mãe decidem o que fazer. Nesse caso aqui foi uma decisão boa, né? Deu a herança todinha. Eu quero tirar a lição de que pai e mãe faz como quer. E ele pode errar e pode acertar. O ideal é acertar. Nem todos nós acertamos. Mas se seguimos a palavra, acertamos mais. Erramos menos. Amém? Para você ver a seriedade desse princípio, da autoridade dos pais, do dever e responsabilidade dos pais, tem alguns textos que eu separei para ler para vocês. Você pode anotar, nós vamos ganhar tempo. Colossenses 3:20 diz assim, filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Filhos, diga assim comigo, em tudo. De novo, em tudo. Eu quero vestir essa roupa. Vai não, querido. Por quê? Por que eu não posso vestir? Porque está mostrando demais, amada. Oxi! Agora está se metendo no meu guarda-roupa. Porque isso ensina princípios e valores. Detalhes. Porque nosso Deus é detalhista. Ele dá cor, ele dá modelo. Foi assim ou não foi com o tabernáculo? Ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Mas hoje em dia é assim, né? O pai vai entrar, a mãe vai entrar no quarto assim, e minha privacidade? Esse quarto aqui é de quem? Eu quero ficar só. Que ficar só o quê? Pai e mãe, eu sou dono da casa, peraí. Abra aí, computador, celular. O que tem aí? O que está dentro do guarda-roupa? E na gaveta? A mochila. Manuel, o que tem dentro da mochila? Abre tudo.
É engraçado falar assim, mas a gente não está fazendo mais isso não, viu? E por isso nós estamos perdendo os nossos filhos. O que me motivou a fazer essa pregação foi momentos de oração, de intercessão, de clamor, dizendo a Deus: Senhor, o que está acontecendo com a gente? Me ajuda a ajudar famílias, a ajudar pessoas. Porque o desespero está batendo na porta de muita gente. Mas Deus vai consertar as coisas. Colossenses 3:20 fala de um direito que os pais têm, de autoridade. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. É uma forma de adorar a Deus. Filhos, adorem a Deus obedecendo os seus pais. Isso agrada a Deus. O quanto você tem alegrado a Deus por obedecer os seus pais? Não é bom agradar a Deus? Então obedeça aos seus pais. Então, outro texto que eu quero... Eu nem vou ler todo, eu vou contar a história rapidamente, mas falando sobre agora o dever dos pais, a responsabilidade dos pais, está em 1 Samuel 3, os versos 11 ao 14, diz respeito à história de Eli com os seus filhos. E Deus usa o profeta Samuel para dar uma palavra muito dura para Eli, porque Eli sabe da sua responsabilidade. Ele sabe como deve se relacionar com seus filhos e os filhos dele com ele, mas ele peca por omissão, ele não faz como deveria fazer. E Deus priva Eli, de bênçãos por causa disso. Ele diz assim, em um dos versículos: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência do pecado dos filhos. Seus filhos se fizeram desprezíveis, mas ele não os repreendeu. Ele não puniu os filhos. Eis o pecado grande de Eli, um pastor, um sacerdote da casa de Deus. É interessante a soberania de Deus, porque depois Ana entrega o profeta Samuel para Eli cuidar. E Deus deixa. Mas Eli era um irresponsável, não cuidou nem dos filhos direito. Mas ele aprendeu a lição. Ele já era um senhor, um velho, e estava observando o que os filhos estavam fazendo. E ali, ele foi constrangido com o poder e o amor de Deus, dizendo assim: Eli, eu vou confiar um filho que não é teu, é o profeta de Israel, e você vai cuidar dele. Um confortozinho no final da vida. Um confortozinho. Mas a gente pode ter a alegria de ter uma vida plena na presença de Deus, e não só um confortozinho no final da vida. Por isso, dedique-se aos seus filhos, puna na hora certa, repreenda na hora certa, faça o que é certo e devido para que a sua bênção não seja tomada de você. É tempo de tomar posição na sua casa. Eu não temo o governo da nação, ou o governo dos mundos, eu temo o governo das casas. Porque é aí onde começa tudo. A gente fica preocupado com quem vai mandar nos nossos filhos. Se preocupe com você e seu filho. No que você está fazendo com ele. Porque se você ensinar certo, não tem homem nenhum, não tem Estado, não tem governo que mude as coisas. Porque você imprimiu algo que é milagroso, poderoso, irrefutável, imutável e forte, inabalável, a palavra de Deus na vida dos seus filhos. Creia nisso, creia nisso. Outros textos que eu vou ler, que diz, para você pensar na seriedade do que eu estou dizendo, sobre a autoridade dos pais, Êxodo 21:15. Quem agrediu o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Olha a lei. Hoje em dia tem filho agredindo pai e mãe? Meu Deus. Eu não estou falando de agressão só física, porque a agressão física acontece e muito. Empurrão. Dentre tantas outras coisas. Agressão verbal. Psicológica. Opressão. Chantagem emocional. Se você não fizer isso, eu vou morrer. Morre não. Enterra.
Mas não morre, não. O ser humano é fortíssimo. Deus criou uma resistência impressionante na nossa vida e na nossa Não acredite que eles não são capazes de suportar, porque Deus deu o escape para todo ser humano. Principalmente o de aprender a sofrer com o aprendizado. Né? Então, para você perceber a seriedade, Deuteronômio 27:16, outra lei diz: maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém. É o texto que diz. Vou ler de novo. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Que coisa difícil, Gleide, dizer amém para isso. Maldito quem desonrar. É a Bíblia quem está dizendo. Não sou eu quem estou dizendo, meus amados. Não sou eu. Anote para você ler ou abra agora, se você quiser. Deuteronômio 27:16. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Ah, Gleice, é lá no Velho Testamento. Mateus 15, 3 e 4. Respondeu Jesus, ninguém menos do que Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Quem disse? Jesus. Nós sabemos que hoje não há esse tipo de lei de execução, de morte, não é assim que se trabalha hoje em dia. Mas a questão da maldição e a questão da bênção continua de pé. E sabe, não precisa executar quem desonra pai ou mãe, a vida executa. A morte a cada passo de um filho e de uma filha que desonra pai e mãe. Preste atenção, a conta vai chegar para essa criatura. Tem que honrar. A Bíblia diz isso. Ponto final. Então é isso. Por último, Provérbios 30:17 diz: os olhos de quem zomba do pai, zomba, viu? E zombando do pai, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Quando Salomão fala isso, né, ele está falando num formato literário dos provérbios aqui, poético, ele fala sobre essa questão de maldição, de coisas ruins acontecerem. Né? Não literalmente, mas de que são pessoas que vão perder a visão. São pessoas que vão ser tragadas pela vida, que vão se acabar. Porque zomba do pai e mãe. Tem gente zombando de pai e mãe hoje em dia? Ah, Glei, tu é muito radical, só não. Maldito é aquele que anda na roda dos escarnecedores. Não é bem-aventurado, não. Escarnecer é zombar. Detesto brincadeira de zombaria. Detesto. Com todas as letras. Não gosto de zombaria. Porque não é de Deus. Zombar não é de Deus. Zombar denigre as pessoas, humilha as pessoas. Não zombe das pessoas. Não zombe dos seus pais. Honre seu pai e sua mãe. Pais, tome o seu lugar que Deus te deu. Veja o exemplo do Pai Celestial. Você tem autoridade. Amém? Mas os 2 filhos daquele homem já eram adultos, criados. Já haviam recebido o legado do pai, os ensinamentos para viver as suas vidas. E é nesse momento que o filho mais novo pede a herança para o seu pai. Como eu já disse, certamente essa atitude do filho mais novo demonstrou insatisfação com o que ele estava vivendo. E desapego com as coisas do pai, com aquela vida que ele estava vivendo, né? Com os trabalhos que ele fazia. Mas, como eu também já disse, o pai não relutou, não brigou, ele repartiu a herança e deu o que era devido a esses 2 filhos. Isso nos ensina outra coisa, preste atenção, que chega um tempo que os pais têm que deixar o filho ir.
chega um tempo que os pais têm que deixar o filho decidir. Você não ensinou? Você acha que ensinou? Se você ensinou, se não ensinou, peça perdão e misericórdia a Deus, que Ele é misericordioso e faz as coisas acontecerem ainda assim, porque Ele é misericordioso e longânimo. Deus pode tudo, amém? Então, se em algum momento nessa pregação você sentir alguma culpa, é tempo também de pedir perdão, mas tem que pedir perdão, para não ter depressão, viu? O povo tudo depressivo, porque não reconhece erro, não quer pedir perdão. Reconheça o erro, peça perdão, fica bom. É simples assim, Glei, me perdoe. Não é simples assim, mas tem muita coisa, muita, que é assim. Isso é conversar com as pessoas. Mas, aqui, então, ele deixou o filho decidir. Naquele contexto, naquela cultura, eu imagino justamente as pessoas que estavam ouvindo Jesus contar a parábola. Jesus é o dono da parábola, Ele é Deus, Ele conta como Ele quer, né? E mostra que Deus é como é, soberano. Mas eu fico pensando, as pessoas ouvindo, eu mesma ia ficar assim, meu Deus, um filho, o pai não morreu ainda, pede a herança. E o pai dá a herança, é doido, né? Esse pai é frouxo. Não botou moral, não. Não tem gente que podia pensar assim? Mas aquele pai sabia o que estava fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Ele faz isso com a gente. Sabia que Deus faz isso comigo e com você? Meu filho, a palavra está na sua mão. Filho, a palavra está com você. Eu já disse tudo o que precisava dizer. Quer decidir errado? Fica à vontade. Decida. Eu lhe capacitei para escolher. Eu lhe capacitei para você decidir o certo. Então decida. Sabe o quê? Enquanto os nossos filhos não forem adultos, vamos educar com os princípios do Senhor. Vamos ajudá-los a temer ao Senhor em tudo. Enquanto ele não for adulto, enquanto eles estiverem debaixo do nosso teto, como a gente chama, em nossas casas, nós vamos ensinar e dar as coordenadas, porque a casa é de quem? É da mãe Joana? Desculpa, Joana. A casa é de quem? Quem foi que comprou, quem construiu, quem alugou? Quem foi? Papai e mamãe. Então, quem manda é pai e mãe. Não esqueça disso. Então, dá ali as coordenadas, sabe? Há uma cultura construída no seio familiar que deve ser reservada, preservada, respeitada. Lembra você aí? Quem aqui tem mais de 20 anos de casado? Levanta a mão, se tem alguém aqui. Ou que passou mais de 20 anos. Muitos aqui, muitos aqui. Alguns têm menos, mas já têm uma boa caminhada, outros estão começando agora, alguns estão tendo filhinhos agora, como a minha filha, o meu genro, que estão agora, né, com o bebezinho. Mas preste atenção, a gente sua criando a cultura dentro de casa. Não é? Ensinando como é que come, como é que anda, como é que veste, como é que fala, como é que faz, como é que vai para a igreja. É luta. É ou não é, Socorrinha? É luta, meu irmão, viu? Vai criar filho para tu ver. É uma construção. Entendeu? Você passa anos construindo e dizendo, não, aqui em casa não é assim, não. Aqui na minha mesa não é assim, não. Aqui não é assim, não. Aí as criaturas crescem. Entendeu? Aí quer fazer de todo jeito na sua mesa. E você vai deixar? Tudo que você construiu vai por água abaixo, porque alguém endureceu o pescoço e acha agora que pode? Mas ele ficou adulto. Decida. Aqui em casa é assim. Aqui em casa é assim. Mas se você não quiser, escolha. Eita, Glei, tu está agora mandando a gente expulsar um menino dentro de casa? Não. Eles têm a possibilidade de dizer, tá certo, eu não vou fazer não, aqui não. Tem ou não tem? E por que tem que continuar fazendo? Porque nós, depois de mais velhos, temos que aprender a baixar a cabeça para coisas que não são de Deus
e ser desrespeitados na cultura que nós construímos com o sacrifício e com a presença de Deus dando graça. Porque eu vou ter que dizer, agora eu aceito tudo, venha. Não, o pai disse assim, ok, quer a herança? Pode ir, toma a herança. Então, Jesus não fala qual a intenção daquele jovem quando pediu a herança. Jesus não fala a motivação dele, mas logo depois a gente percebe. Pouco tempo depois, não muito tempo, verso 13, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ele foi para uma região o quê? Longe, para fazer o que queria, longe. Porque se ficar perto, o pai e a mãe ligam, ei, estou vendo, viu? Vi sua postagem. Aí para um lugar longe, distante. Né? Ele saiu, mas lá ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. O que aquele rapaz queria quando pediu a herança? Viver irresponsavelmente. Era o que ele queria. Era a intenção dele. O pai faz o quê? Diz, filho, não vá não, pelo amor de Deus. Eu não vou saber onde você está. Naquela época não tinha internet, meu irmão. Não tinha nem charrete. Era só cavalo. Não vá, não. Fica aqui. Não. O rapaz saiu. Fica margem para a gente pensar se ele fez ou se ele não fez. Mas, como aqui é uma ideia de Deus, Deus não fez isso. Deus falou assim, eu ensinei, eu dei a você as possibilidades, eu lhe capacitei, escolha. E vá. Deus te abençoe. Tenha misericórdia da sua vida. Agora, num plano humano, eu digo, não é difícil? Deixa-me dizer uma coisa. Não importa o que aconteça, não abra mão dos seus valores, deixe ir. Confie no trabalhar de Deus. Os seus bens, a sua voz, a sua força não vai mudar mais nada. Tudo o que você tinha que fazer foi feito. Tudo o que você tinha que fazer foi feito. Mas não deixe a sua casa se corromper, porque você vai perder aí a sua autoridade. Mantenha a sua casa limpa. Mantenha a sua casa íntegra. Mantenha a sua casa pronta para receber aquele que precisa se purificar no dia que ele voltar. Mantenha a sua casa. É um apelo que eu faço. Mantenha a sua casa limpa. Não abra mão dos seus valores. Não deixe entrar na sua casa, depois de anos, aquilo que nunca entrou antes. Não deixe. Glei, mas eu tenho medo. Ele não vai voltar, ela não vai voltar. O que é que vai acontecer? Deus é soberano. Eu não sei o que vai acontecer. Ele sabe. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tudo que a gente ensina tem duas funções. Abençoar ou amaldiçoar, sabia? Salvar ou condenar. Agora, Deus dá o direito a cada um de escolher. Nós ensinamos, não ensinamos? Queremos ver as boas escolhas. Queremos ter o nosso ego também alisado, alimentado, dizendo, olha aí, fui um bom pai, uma boa mãe, está vendo aí? E às vezes até numa postura assim, humilha o outro que não teve a mesma bênção. Entre aspas, né? Porque é isso, a palavra de Deus não volta vazia, meus irmãos. O importante é você pensar assim, sabe? Eu tenho plena consciência de que eu disse o que deveria ser dito, de que eu fiz o que deveria ser feito. E se esse filho for por um caminho errado, ou essa filha for por um caminho errado, ela sabe onde está pisando. Ele sabe onde está pisando. Eles não estão cegos, porque eu disse. Amém? É assim que Deus faz com a gente ou não é? Deus não mostra para a gente? Deus mostra.
E Deus fica amarrando você, ou Deus muda os seus valores, ou Deus muda o seu comportamento porque você quer fazer coisa errada? Não. Deus fala, eu dei a oportunidade para você escolher. Você escolheu errado, agora eu não vou ser conivente com seus erros. Faça bem longe de mim. E arque as consequências. Arque com as consequências. Pai e mãe, deixe de tentar apagar as consequências dos seus filhos. Não faça isso. Quão triste para aquele pai, que choque para aquele pai quando recebeu essa fala do filho, pai, me dê minha herança. Um filho ingrato. Para o judeu naquela época, o filho sairia de casa para constituir uma família, ou para viver uma vida militar, mas sair para nada, para gastar, para fazer o que ele fez. Mas o pai decidiu deixar ele livre. Confie no que você ensinou para o seu filho. E deixe Deus trabalhar, sabe? Amar incondicionalmente não é aceitar os erros e deixar-se fazer as coisas debaixo do seu nariz. Isso não é amor celestial, isso é amor humano, falho, corrompido. O amor de Deus não abre mão dos valores. O amor de Deus diz assim, eu te amo demais, mas eu não concordo com o que você faz. Não faça perto de mim, porque toda vez eu vou falar, eu vou reclamar, eu vou repreender, eu vou punir, porque eu não aceito esse erro perto de mim. É assim que Deus faz com a gente, faça assim com seus filhos. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é bíblico. É possível. Porque Deus nos ensinou assim. É possível, meus irmãos. Amém? É possível. Então, ame. Ame. Esteja disposto a amar. E muitos, eu já vi muitos jovens, eu aconselho muitos jovens, eu já vi vários casos de jovens dizer assim, que amor é esse? Diz que me ama, mas não aceita quem eu sou. Diz que me ama, mas não aceita o que eu quero. Diz que me ama, mas não aceita o que eu faço. Aí você tem que responder, esse é o amor de Deus. Que amor é esse? É o amor divino. Não é humano, é diferente. Que amor é esse? É o amor que quer que você viva bem, que você se conserte, que você entenda que eu quero o melhor para a sua vida. Isso dói mais em mim do que em você. Mas eu vou deixar você ir. Vocês acham que Deus sofreu com o povo de Israel? Querendo fazer as coisas erradas? O tempo de Juízes foi um tempo em que Deus falou para o povo, tá bom, faça o que vocês quiserem. O pior tempo da vida do povo de Israel, andando sozinho, sem o Pai Celeste. E eles ficaram ali, sofrendo, até se arrepender e voltar para a casa do Pai. Vocês acham que nós, pastores, líderes de igreja, sofremos? Pregamos a palavra, ensinamos a palavra. E muitos deixam. Muitos saem. Muitos desistem. Muitos escolhem errado. Não tem como nós prendermos. Mas nós podemos confiar em Deus. Nós precisamos confiar que Deus vai agir. Amém? Então, esse pai deixou. Veja só. Ele saiu, gastou tudo. Meu Deus. O gastar tudo foi culpa dele, mas a fome que deu naquela região não era culpa dele, mas calhou de tudo acontecer no mesmo tempo, na parábola de Cristo. Ele gasta tudo, perde tudo, e aí não está preparado para o dia mau. O dia mau chega. Para um judeu, quando Jesus conta essa parábola, eles estavam entendendo bem direitinho a humilhação, a tristeza, tudo o que estava acontecendo com aquele rapaz. Porque era um tempo de tanta escassez que ele não estava conseguindo emprego. Era difícil até para as pessoas ajudarem a empregar. Uma pessoa se compadeceu e mandou ele para o campo cuidar de porcos. Judeu cuidar de porco era a pior coisa do mundo. O animal impuro, imundo. E na parábola, Jesus diz que ele teve vontade de comer a comida dos porcos, mas não diz que ele comeu, diz que ninguém dava nada. Ele teve vontade. Foi pior do que a gente imaginava.
que a gente conta dizendo que ele comeu a comida dos porcos. Leia comigo o que diz. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele ficava esperando o tempo que o patrão fosse dar alguma coisa para ele, quando fosse dar. Porque a prioridade não era ele, eram os porcos. A comida que vinha primeiro tinha que ir para os porcos. Vocês estão entendendo? Sabe, aquele homem era rico. Muito rico. E, como eu disse na parábola, a gente às vezes tem margem para aplicações, para pensar um pouco mais. Será que aquele homem não sabia notícias desse filho? Será que aquele homem não soube, pelo menos, que estava passando uma grande... que ali, naquela região que o filho foi morar, estava acontecendo uma grande fome? Se coloca no lugar deles, assim, meu Deus, meu filho está passando fome naquele lugar. Você não mandaria alguém buscar ele? Você não iria pessoalmente lá dizer, meu filho, vamos, eu vou levar você para casa. Você não faria isso? Aquele pai fez? Ele foi mal por isso? Não foi. Sabe por quê? Porque ele confiava nos valores que Deus tinha dado a ele para passar para os seus filhos. Ele sabia que a herança maior não era aquele dinheiro que ele tinha dado. A herança maior era o legado que ele tinha imprimido na vida daquele filho durante toda a sua vida. Ele estava esperançoso, confiado, de que alguma coisa maior ia acontecer. E o filho tinha que passar por aquilo. Tinha que passar por aquilo. E ele deixou o filho passar. Sabe? Algumas vezes a gente precisa deixar errar para ter conserto. E às vezes o erro, o próprio erro da pessoa, já é a punição, já é a disciplina. E se você não deixa ele viver, então você impede ele de aprender. Entende, irmãos? Não tem como a gente proteger de certas coisas. Deus não faz isso com a gente. Então, confie no Senhor. Isso gera sofrimento. Esperar e saber das notícias ruins gera muito sofrimento. Eu não sou íntima da Helena Tanuri, nem conheço ela pessoalmente, mas mesmo assim, por estar sendo gravado, peço licença para contar, né, a história de que a filha dela, a mais velha, né, que cresceu na igreja, cresceu cantando diante do trono infantil, criança, mocinha cantando ali. Ela está completamente distante dos caminhos do Senhor. Completamente, completamente. Em todos os sentidos que vocês imaginarem dessa palavra, completamente. Ela continua pregando a palavra, ela continua vivendo Cristo. E ela disse, numa das suas entrevistas, ela disse, eu estou aprendendo o que é amar. Agora. Eu amo esperando e espero amando. Mas a filha dela não está em casa. A filha dela está vivendo a vida dela longe. Porque a casa dela continua com os mesmos princípios. E os irmãos daquela moça continuam com os mesmos princípios. E toda a família continua indo para a igreja. E nas festividades ela vai e participa. É abraçada. Mas ela sabe que o que ela faz não é aceito pela família. Mas eu creio que ela vai voltar. Eu creio que o Senhor está trabalhando na vida dela e que vai gerar saudade no seu coração. Então, às vezes, a forma de consertar é deixar errar, porque o erro gera sofrimento, traz consequências que, por si só, é uma punição, é uma disciplina. Então, será que o pai não sabia de notícias ou não queria ir atrás? Mas ele ficou ali esperando, esperando. Tudo que ele fez foi esperar esperançosamente. E um dia, o filho caiu em si. A parábola não diz quanto tempo levou para isso. Quanto tempo ele levou para gastar aquele dinheiro. Quantos anos ele passou. Eu não sei lhe dizer. E aí você pode aplicar para a sua vida. Você não sabe quantos anos você vai esperar.
se 2, se 10, se 15. Mas o importante nessa história é você esperar esperançoso. Confiante no Senhor. Confiante em Deus. Confiante na sua palavra. Aguenta firme. Com discernimento. No tempo de tratamento de Deus. Não faz coisa que Deus não está mandando fazer. Aguenta firme. Até que um dia esse filho caia em si. Talvez alguém esteja aqui caindo em si agora mesmo com essa palavra. Deus é soberano. Agora, o lindo que eu acho no texto é que quando diz assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para casa. É assim que diz o texto? Leia aí na sua Bíblia, verso 17. Verso 18. Eu me porei a caminho e voltarei para casa. É isso? Leiam, por favor, e digam a mim o que está escrito aí. Voltarei para o meu pai. Ele disse, eu vou voltar para o meu pai. Sabe o quê? Ele não estava mais apegado à casa. Ele não estava mais apegado aos bens. Ele não estava apegado mais a nada. Ele estava apegado ao tratamento do pai. Na casa do meu pai, os empregados não passam fome. Na casa do meu pai, eu serei bem tratado. Mesmo que seja como empregado, na casa do meu pai, não acontece o que acontece no mundo. Então, um dia, seus filhos vão poder dizer isso a você. E ele disse, não para casa, não para os bens, não para as minhas posses. No verso 19, ele diz, eu vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado filho, eu quero ser um empregado, porque mesmo como empregado vai ser melhor. E a seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Tudo o que importa são as pessoas. E veja que coisa linda, estando longe ainda, seu pai o viu. Como assim? Ele estava longe ainda. O texto diz que esse pai, ele esperava, tão ansioso, tão esperançoso, que na tradução é como se todo dia ele fosse no portão e ficasse assim, na ponta do pé, esperando ver. Encha o seu coração de fé, de esperança e confiança. E não perca as forças, todos os dias, fica atento para ver o milagre de Deus. Não perca as forças, não importa quanto tempo. Não importa quanto tempo. Continue esperando, porque isso já é a sua força. Esperar em Deus já é a sua força. Amém? Então o filho cai em si e volta para a casa do seu pai. Nós temos aqui no texto uma parte preciosíssima, né? Que ele estava longe, o viu e cheio de compaixão, ele correu para o seu filho. Diz a cultura que de maneira nenhuma um senhor, um pai, um mais velho sairia correndo, isso era uma vergonha para um ancião. Eles sempre estavam comportados, esperando no seu devido lugar. Aquele pai, a parábola é de Jesus. Lembra que ele conta como ele quer? Porque é assim o reino de Deus. Jesus estava ensinando para aqueles fariseus, para aqueles escribas. Ele não estava só falando para os publicanos, dizendo aos publicanos, Deus te ama. Deus te tem misericórdia, Deus te perdoa. Ele estava dizendo aos fariseus, vocês têm que aprender a amar. Tem que aprender a sair do lugar que está confortável. Vocês têm que sair da sua postura e sair correndo em prol do milagre de Deus. Aquele pai, ele sai correndo para abraçar. E quando fala aqui que ele o beijou, o abraçou, aqui o termo é que ele, ou ele beijou muito, ele deu uma pisa de beijo no filho, beijou, ou que foi um beijo muito demorado. Ele ficou um tempo abraçado com o filho e beijando o filho. Você está preparado para isso? Porque o pai faz isso por você. Não importa quantas feridas você vai receber, ou quanto sofrimento você vai passar por manter a sua postura. Deixe o seu coração pronto para amar. Para amar profundamente. Independente de qualquer coisa, do cheiro que ele vai voltar. Das roupas rasgadas que vai trazer.
dos sapatos descalços, que diz que ele viveu uma vida de escravidão. Por isso que o pai diz, bota a sandália para dizer, agora você está livre de novo, você não é escravo do mundo. Aquele anel que diz, você nunca deixou de ser meu filho, você é meu filho. O meu relacionamento com você não é de barganha, não é de troca, é um relacionamento de amor e de verdade. Eu não dependo de dinheiro, eu não dependo de herança, eu quero você. Eu quero quem você é. Nós devemos querer as pessoas. Ore pelo seu marido, ore pelo seu filho, ore pelos seus pais, por eles, e não para que eles sejam uma bênção para você. Ore porque eles estão a passos largos para o inferno. E tenha amor e compaixão e queira-os para o reino de Deus. Esteja pronto para amar como Deus amou. Mas eu tenho uma última coisa a dizer, caminho para o fim dessa mensagem. Mantenha-se firme na decisão, não perca a esperança, e enfim. O filho volta, a festa acontece, o pai se alegra, e o filho mais velho de longe ouve a festa. E acho estranho, certamente eram artistas de fora que estavam na festa, porque ele reconheceria uma música cotidiana. Que barulho é esse? Veja que o relacionamento dele com o pai é estranho, porque se fosse um filho bem íntimo, pense comigo de novo, né? Entrava dentro de casa, que festa é essa, pai? Me diz aí, o que está acontecendo? É ou não é? Não. Ele nem na porta chega, ele pergunta para o servo, o que está acontecendo? Ah, seu irmão chegou, está a festa lá acontecendo. O que é que ele faz? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, fez birra. Bateu o pé na porta de casa. Não acredito, eu não acredito não. Ficou lá e não entrou na festa do irmão. Aqui o pai vai atrás. Olha como Deus faz. Que coisa mais linda. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Meu filho, vamos festejar, vamos comer, vamos participar da festa. Vão não. Vão não. Mas meu filho... Eu fico imaginando as cenas. Vocês sabem que meu mundo é um incrível mundo de Bob. Vão não. Meu filho, vamos para a festa, meu filho. Seu irmão voltou. Justamente aquele gastou tudo com as prostitutas. Gastou o dinheiro do senhor todinho. E o senhor faz uma festa para ele. Não vou de jeito nenhum. Eu trabalhei aqui como escravo. Eu não desobedeci nenhuma ordem do Senhor. O Senhor nunca matou um cabrito para mim, para eu festejar com meus amigos. E lá, e reclamou. Deixe-me dizer uma coisa. Esse relacionamento desse rapaz com o pai era péssimo. Um pai maravilhoso desse e o rapaz achando que era escravo dentro de casa. Eu quero dizer para nós, quero falar sobre outra lição. Tem coisa que não é a gente que ensina os filhos, não. Eles inventam. Não, é sério. Isso é uma invenção desse rapaz mais velho. Podendo ser maduro. Faz birra. Fica fazendo comparação. E tal. Aí o que é que o pai faz? Dá cabimento. Fala, meu filho, é o seguinte. Você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Aí eu vou estender e parafrasear. O meu relacionamento com você nunca foi de herança, como não foi com seu irmão. Meu relacionamento com você é de amor. Eu amo você, independente de qualquer coisa. Tudo aqui é meu e é seu, é do seu irmão, tudo é nosso. Você entendeu mal, meu filho. Se você esse tempo todinho viveu como meu escravo, eu sendo seu pai, que pena. Esse tempo todo você queria trazer amigo aqui em casa e nunca trouxe, que pena. Invenção da sua cabeça. E ele fala assim para o pai, né? Esse teu filho gastou tudo, esbanjou os teus bens. Aí o pai não fala muita coisa não. Meu filho, você sempre esteve comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão. Ele não fala, a gente tinha que celebrar a volta desse meu filho.
O seu irmão não deixou de ser o seu irmão. Esse termo aqui de celebrar era assim, era uma coisa que eu não podia deixar de fazer. Eu tinha que fazer. Era celebrar a volta do seu irmão, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então aqui a gente aprende como Deus nos trata incondicionalmente, com amor, como Ele trata aqueles que inventam as coisas que Ele não ensinou, os filhos mais velhos do reino, né? Ele ensina para aqueles fariseus sobre o amor. Aqueles fariseus ali, entre publicanos e pecadores, estavam num relacionamento com Deus desse tipo. Eu sou certinho, eu não erro, eu não peco, eu não faço nada que vá desagradar o Senhor, então me dê as coisas. Estou aqui esperando que o Senhor me dê. E Jesus falando, eu já estou aqui. Vamos andar comigo? Vamos conversar? Vamos aprender? Ah, mas eu quero que o Senhor tome o Império Romano, eu quero que o Senhor me dê dinheiro, eu quero muita riqueza. É isso que Deus tem para nós? Não, isso não é o reino de Deus. Não queira dar isso para os seus filhos também. E eu quero que a gente aprenda outra lição, outras lições aqui. Que não tenha medo de estragar o outro filho. Não tenha medo de perder a autoridade dentro de casa por causa do tratamento com um. Deus dá a direção para cada um dentro de casa, viu? Para cada um. Ele podia ficar com medo do filho mais velho, né, reclamar com ele. Certamente ele já estava chateado. Essa postura dele desde o começo, de saber que o pai deu a herança, já repartiu a herança, deixou o irmão dele mais novo sair, fazer o que quisesse, e ele estava lá agora, arcando o trabalho dos dois, fazendo tudo pelos dois, porque queria. Deus não manda você fazer nada por ninguém. Deus chama você para fazer o que Ele chamou você para fazer. Amém? Então, não tenha medo de tomar posturas, de perder a autoridade, que o outro filho vai andar por caminhos errados. Não! Deus está trabalhando com cada um. Trabalhe você com cada um, como cada um é. Entendeu? Com esse filho mais velho, o pai foi lá. Insistir para ele voltar para a festa. Quando ele disse o motivo que não queria entrar, ele ouviu o motivo e ele respondeu. Então, tá certo, você tem tudo aqui, você... Ok. Você não quis, eu vou voltar para a festa. Ele não ficou lá se explicando, se justificando, né? Dizendo, sua herança está aí guardada ainda. Se acalme, você tem tudo aí. Quer sair também? Quer o dinheiro também? Eu dou para você também passear. Foi isso que o pai fez? Não. Vamos celebrar a volta do seu irmão, porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aprenda a celebrar a alegria dos outros. Aprenda a se alegrar com os que se alegram. Aprenda a viver na casa do Pai. Aprenda a viver o amor do Pai. Chegue, venha me dar um abraço agora e vamos entrar. Acabou essa história. Tem filho que esperneia. A Letícia não está aqui hoje, ela adoeceu, não pôde vir, mas eu lembro uma vez, gente muito pequena, Letícia fez isso comigo, ela tinha uns 2 anos e meio para 3 somente. E eu fiz alguma coisa que até hoje eu não sei o que foi, que ela se entristeceu, ficou com raiva de mim, com raiva. A gente na cozinha e tal, eu vi que ela estava emburrada. Eu disse, ô Letícia, o que foi? 2 adultas, né? 2 anos e meio e eu. O que foi, filha? O que foi que a mamãe fez de errado? Aí ela disse assim, a senhora quer ficar onde? Eu disse, como assim? Eu quero ficar aqui com você. Então eu vou para a sala. Toquinho. Batendo os pés, foi para a sala. Disse assim, isso está acontecendo mesmo, senhor? Aí eu fui lá na sala conversar com ela. Ela saiu, foi para o quarto. Eu fui para o quarto. Atrás dela. Botei ela em cima da cama. Você vai explicar o que foi, não sei o que. Ela não disse de jeito nenhum. Pecado, né? Pecadorinha. O orgulho. Não disse de jeito nenhum que eu tinha feito. Eu ia saber, adivinhar. Não sei nem o que foi que eu fiz. Enfim, eu disse, seguinte, Letícia, eu não sei o que foi que eu fiz, mas tu vai ter que me perdoar. Perdoe a mamãe, ela. Filha, perdoa a mamãe. Em cima da cama.
Aí eu peguei, pois tu tem que me perdoar. Abracei ela. Minha gente, ela dura, ela se tremia. E eu abraçada, fiz que nem esse pai aí. Abracei, fiquei abraçada. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela se despencou no choro. Abriu os bracinhos. Segurou no meu pescoço com tanta força. E me perdoou não sei de quê. Mas o amor quebra grilhões. Quando alguém espernear, abrace. Quando alguém disser, não quero perdoar, abrace. Quando alguém não quiser olhar nos olhos, procure o olhar dessa pessoa o mais rápido possível. Vá atrás dela. Coisas impressionantes acontecem quando nós simplesmente abraçamos forte. E dizemos, engole o choro e entra. Brincadeira. A gente só abraça forte. E o choro, às vezes, tem que vir. Não tem que engolir. O choro, às vezes, tem que vir. O choro tem que jorrar para que a gente seja curado. Amém? Ah, irmãos, era isso tudo que eu quis trazer para vocês nessa noite. Sabe? O nosso relacionamento deve ser um relacionamento de honra, nunca de barganha, nunca de barganha. Não é assim que Deus quer. Aprendamos como pais, mas filhos presentes, jovens presentes aqui, aprendam como filhos, que o relacionamento é isso. Com Deus, um relacionamento de valores, relacionamento de amor, não de bens, com os pais do mesmo jeito. Nós devemos obediência à palavra, não por uma escravidão, não com uma cosmovisão, né, tão estreita, de um relacionamento tão mesquinho de bens. Mas obedeça a seus pais por amor, obedeça a Deus por amor, sirva ao Senhor por amor, que a submissão seja em amor, se desarme para que o Senhor flua em amor na sua vida. Isso é reino de Deus, amém? E pais, tomem as suas posturas dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Não deixem as coisas rolarem de qualquer forma. Não deixem as pessoas de fora ver a reputação do seu lar sendo manchada por alguém que não quer respeitar a sua vida, o que você construiu e o que você deu a essa pessoa. Eu quero orar com vocês, eu vou contar apenas mais uma situação que é bem delicada, bem difícil, mas ela foi verdade. Uma certa filha tomou uma decisão de opção sexual diferente do comum, que hoje é comum, mas para nós cristãos não. Ela decidiu que queria viver o lesbianismo. E seu pai, conservador, sentiu muita tristeza, a mãe também. Foi bem difícil, mas eles conversaram e tudo mais. E o pai disse, eu te amo, eu amo você. Mas eu não consigo aceitar você viver assim. Mas é a sua decisão. Ok, eu só não quero que seja aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa, não. O Senhor está dizendo que me ama. E o Senhor me respeita. E o Senhor não quer que eu traga a minha namorada para dentro da nossa casa. Ele disse, não, agora é a minha casa. A nossa casa era quando todo mundo estava pensando de ir igual. Isso foi um conselho que outra pessoa deu, para que ele dissesse. Agora, eu vou te receber na minha casa todas as vezes que isso prova que a minha pregação está demorando. Eu recebo todas as vezes. E agora eu já estou parafraseando, eu não sei exatamente como foi a conversa, mas eu sei que ela sabe disso. Que ela seria recebida lá. Mas não para viver aquela vida lá. Os irmãos estão entendendo? É uma decisão difícil, foi muito complicado, mas a gente precisa ter força para fazer esse tipo de coisa. Nós precisamos, porque nós não podemos abrir mão dos ensinos do reino de Deus. Amém? Se você não fizer isso quando você menos esperar, a sua casa vai ficar irreconhecível. Você não vai lembrar mais de como a sua casa era.
vai acontecer de tudo que você nunca quis. E você vai olhar ao redor e dizer assim: onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu me perdi? Eu quero orar junto com você. Senhor, como é bom pensar que podemos dizer: eu e minha casa serviremos a Deus. Senhor, como é difícil assimilar, Senhor, uma palavra que nos confronta a uma prática que na prática é difícil. Dizer coisas duras ou ter comportamento às vezes duro, e isso em nome do amor, mas nos ensina a ser como o Senhor, nos ensina a ser como o Pai dessa parábola, nos dá discernimento para saber o tempo de esperar, o tempo de ficar, o tempo de calar e o tempo de dizer assim: ok, vá. Você tem o direito de decidir. Como é duro, Senhor. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso baluarte. O Senhor é aquele que nos guia. O Senhor é aquele que nos dá sabedoria. Meu Deus, ajuda os meus irmãos aqui a viverem a autoridade da paternidade, da maternidade, dos pais. A tua palavra coloca os dois em igualdade na criação dos filhos, falando sobre a honra, pai e mãe. São os dois. Então, Senhor, peço a força aos dois. Peço que o Senhor dê a eles, ó Deus, sabedoria de como dizer, o que dizer. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor dê a eles firmeza. Peço que o Senhor os ajude a guardar os valores do Senhor, sem abrir mão de forma alguma da cultura que eles construíram na tua palavra, uma cultura de transformação para transformar. Ó Senhor, purifica os nossos lares. Ajuda, Senhor, a nós lidarmos com os nossos filhos. Não nos deixa calar. Ajuda-nos a falar a tempo e fora de tempo a tua palavra, o evangelho. Ainda que eles achem cansativo, mas nos ajuda a não nos cansar daquilo que pode salvá-los. Nos ajuda a falar, a amar. Nos ajuda a exortar e a perdoar, mas nos ajuda, Senhor. Esse é o nosso clamor, esse é o meu clamor. Agradecidos por essa palavra, agradecidos, Senhor, por tantas lições que nós podemos tirar. E nós não podemos terminar, Pai, sem pedir ao Senhor: faz os filhos caírem em si. Toca em seus corações. Eu não sei qual o meio que o Senhor vai fazer. Nessa parábola, o meio foi um caminho de sofrimento, de perdas, de escassez, de total insegurança. Se for necessário, a oração que eu faço, se for necessário, então faça, contando que eles voltem para os braços do Pai. É melhor cair em si do que viver, Senhor, protegidos dos males da vida e nunca voltarem para o Senhor, porque a eternidade está esperando por eles, seja para o inferno, seja para o céu. Mas nós queremos tanto que eles vão para o céu. Queremos tanto, Senhor, encontrá-los na glória. Então nós clamamos ao Senhor nessa noite, que o Senhor nos ajude pelos teus caminhos, Pai Celeste, e nos ajude a ser como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Eu agradeço essa oportunidade. Se o pastor tiver aí com alguma direção de alguma coisa, fique à vontade.